Olá, meus irmãos, meus amigos. Quem não gostaria de ouvir uma pregação do apóstolo Paulo? Se ele estivesse hoje nos nossos dias atuais e passasse um anúncio dizendo: olha, o apóstolo Paulo vai estar em tal lugar, será que as pessoas iriam ouvi-lo? Muito bem, você pode ter a chance de ouvir a pregação dele hoje. Não a voz dele, claro, mas uma pregação que ele fez, que ele mandou, que ele enviou para a igreja de Corinto. E está na segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Gostaria que você prestasse muito atenção, porque eu vou procurar fazer a leitura para que você entenda perfeitamente, porque o apóstolo, há milhares de anos, há mais de 2000 anos atrás, ele mandou uma carta para essa igreja, como se ele estivesse presente. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Imagine você com um jugo desigual. Talvez você é um servo, uma serva de Deus, está querendo casar ou ter negócio com alguém que não quer nada com Deus. E aqui está falando, né, que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Por exemplo, se você é o templo de Deus, você carrega o Espírito Santo dele, que ele fala que está habitando dentro de mim. Aí você está com uma pessoa que tem ídolo dentro dele. Imagine, isso é jugo desigual. E muitos cristãos hoje não param para pensar sobre isso. Nos negócios, num relacionamento, nas amizades. Não que você tenha que desprezar todo mundo, mas ter comunhão. É isso que o texto aqui está dizendo. Muitas pessoas, até no plano sentimental, pegam um jugo desigual, pegam um templo que tem ídolo, que é uma pessoa que carrega ídolo dentro dela, e ela que carrega o próprio Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus fala que nós não devemos nos prender a jugo desigual. O apóstolo Paulo ia falar isso, como ele fala até hoje através das cartas, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que nós não devemos ter comunhão com eles. Esses dias alguém estava dizendo para nós assim: olha, eu já disse para fulano para não andar com cicrano, porque ele não tem nada de Deus. Aí eu pensei, mas ele é a mesma coisa, né? Ele tem o mesmo pensamento, os mesmos objetivos, então não tem nada demais. Ele pensa que fulano é de Deus, né? Mas na verdade não é. E o próprio Deus nos exorta para nós apartar, ser separado. E aí ele fala que ele vai ser nosso Pai, e nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. E aí no capítulo 7, continuando de 2 Coríntios, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, se nós temos a promessa de ser filhos de Deus, então a palavra de Deus fala que nós devemos afastar de toda imundície. Recebei-nos em vossos corações, e ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Né? Isso é o apóstolo Paulo falando. Então esse texto aqui, ele é muito atual para nós. E parece que as pessoas se esquecem que elas são um templo de Deus. Está aqui no versículo 16 do capítulo 6. Então, se você é o templo que carrega o Espírito Santo de Deus e a outra pessoa é o templo dos ídolos, alguma coisa deve estar errada com você, ou você não entendeu o que Deus quer para você. E a palavra de Deus fala que nós não devemos tocar nada imundo. Né? O templo do ídolo é imundo? É imundo, porque está carregando um ídolo. Ele tem um ídolo, que é a pessoa. Então eu gostaria que você, através desse pequeno vídeo, você pegasse a tua Bíblia e abrisse no capítulo 6, no versículo 14 até o 18, e você examinasse, será que você está num jugo desigual? Aqui o apóstolo está nos exortando à separação. Então, você tem que entender que você é morada do Espírito Santo. Você não pode ficar em rodinha de piada. Você não pode ficar em rodinha de alguém que está gracejando das coisas de Deus. Você não pode ficar em rodinha onde está ali pessoas falando só coisas que desagradam o nosso Deus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.